it's the first time that I have my sister with me. E a Jaque também é professora de inglês, né, Jaque? Sim, eu sou professora, eu acredito que há uns 12 anos, agora eu perdi um pouco a conta. Comecei, eu acho que antes da Karina. Acha não, ela começou antes de mim, eu que me inspirei na Jaque, sempre tive muita admiração pela minha irmã. Então por isso que eu tô super feliz de tê-la aqui comigo. Eu tô bem feliz de estar aqui, até porque é um assunto que eu adoro, que une inglês e música, que são minhas coisas favoritas. E a inspiração pra esse vídeo veio das centenas de CDs que a Jaque tem aqui, né? A gente selecionou alguns deles, acho que eles nem tem mais CDs, né, em casa, ninguém compra mais, eu acho. Eu acabei doando alguns, vendendo, mas as relíquias, as coleções eu consegui guardar. E hoje a gente vai falar sobre a pronúncia e o significado dos nomes de algumas bandas em inglês. A maioria dessas bandas são bandas que a gente já foi aos shows, que a gente é meio viciada em shows, né? Algumas a gente não pôde ir porque o vocalista já morreu, mas com certeza vocês conhecem a maioria dessas bandas. Uma das minhas bandas favoritas é o Aerosmith, que a gente acaba portuguesando a pronúncia para Aerosmith. A palavra Aerosmith é uma composição do nome Smith, que é como equivalente ao Silva no Brasil, é um dos sobrenomes mais comuns nos Estados Unidos, Smith. E Aero é de companhia aérea, então eles inventaram esse nome Aerosmith, então não tem exatamente um significado. Um dos CDs mais famosos deles é o Big Ones, e por muito tempo eu não entendi o que significava a expressão Big Ones. Então esse one não é de grandes uns, Big Ones é os maiores, então de todos aqueles hits que eles têm, Big Ones é uma seleção dos maiores. And one of my favorite bands ever is Guns N' Roses. E aqui eu tenho um CD que se chama Appetite for Destruction, Apetite para Destruição. E eu sempre falava apetite. Então é só para ensinar também a pronúncia de appetite. E também dizer que muitas pessoas podem não saber o que significa esse N com apóstrofe. Vocês já podem pressupor que é and. Então são armas e rosas. Então essa é uma maneira de se escrever conforme a gente fala. E aproveitando o assunto do apóstrofe, muitas pessoas também me perguntam o que significa quando a pessoa escreve going e ao invés de colocar o G, coloca um apóstrofe. Simplesmente é uma influência da fala também, porque a gente não fala I'm going to the movies, a gente fala I'm going to the movies. Então, esse é um reflexo da fala. Como não se pronuncia o G, se põe um apóstrofe para substituir. Mas lembrando que isso é bem informal. E lembrando também que a pronúncia do N final não é going como um N normal. Ele é going que acaba na garganta. Isso, é como se fosse fazer um G e não explodisse o G. Isso, going. só uma ameaça de falar um G. A banda Iron Maiden significa donzela de ferro, que é um instrumento de tortura medieval. E a pronúncia é um pouco confusa, porque as pessoas acabam falando iron. Eu gosto de iron, mas a pronúncia correta é iron. Como se fosse assim, I earn a lot of money. Então, Iron Maiden. And their concert is amazing, we recommend it. Yeah, sure. A banda Green Day significa Dia Verde. E esse título é uma referência à maconha. Então, um Green Day é um dia que você não faz mais nada além de fumar maconha. E se você não sabe, tem vários jeitos de se dizer maconha em inglês. Eu acho que um dos mais comuns é dizer weed. So, for example, he's smoking weed. Ele tá fumando maconha. Weed também significa erva ou erva daninha. Matinho, assim, né? E outras maneiras de dizer maconha seriam joint, que é o baseado, pot, marihuana, ganja e muitos outros significados. E pra você dizer que alguém tá chapado, você diz he's high ou he's stoned. Outra banda é a banda Blur, que em português significa borrão, borrado, mancha. Essa palavra também é uma ferramenta de edição de fotos. Blur, vou passar um blur na foto, ou eu posso dizer que a minha foto ficou blurred, que ela ficou borrada, ficou um pouco fora de foco. Uma banda que tá um pouco em baixa, né, já que mas fez muito sucesso no começo dos anos 2000, é a banda Silverchair. Então, silver é prata e chair, cadeira. Então, significa algo como cadeira de prata. E eu tô aqui com 2 CDs deles, então um dos CDs que eu mais gosto é o Freak Show. Freak significa anormal, estranho, então Freak Show é um show de horrores. Falando de Nirvana, Nirvana é uma palavra que tem a mesma grafia em inglês e em português, só muda um pouco a pronúncia. Em português, Nirvana, em inglês, Nirvana. E a palavra Nirvana tem como significado um estado de espírito da religião hindu. E pra quem não sabe, o vocalista do Nirvana já morreu há muito tempo, então... 94. É, 94. E o baterista da banda, que é o Dave Grohl, criou uma das maiores bandas de rock da atualidade, que a gente também foi show, que é o Foo Fighters.
Então, fighters significa lutadores. E Fu, eu pensei que fosse de Kung Fu, enfim, procurei na internet, mas não tem nada a ver. Segundo a Wikipedia, Fu Fighter é um termo que os aviadores na Segunda Guerra Mundial usavam para designar fenômenos aéreos misteriosos, OVNIs ou UFOs. E ainda falando de Nirvana, tem a banda da esposa do Kurt Cobain, que é a Courtney Love. A banda dela é a banda Hole, que significa buraco, e a pronúncia é com um H aspirado no início. Hole. A banda Nickelback significa seu troco de volta. Então, nickel, moeda, troco e back, de volta. E a banda tem esse nome porque o baixista da banda trabalhava num café em Vancouver e lá o café custava R$1,95. E aí todo mundo dava $2 e ele tinha que dizer todo dia, here's your Nickelback. Então aqui tá teu troco de volta. E aí foi a ideia pro nome da banda, Nickelback. A banda Pearl Jam tem uma pronúncia um pouco complicada. Inclusive foi o tópico do meu último vídeo, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. A palavra Pearl significa pérola e Jam significa geleia. Pearl era o nome da avó do Ed Vedder, que é o vocalista da banda, e ele homenageou a vovó dele, dando o nome da banda de Pearl Jam. Homenageou a vovó e a geleia da vovó. E eu achava que era geleia de pérolas, só nada a ver, né? Mas é por causa que Pearl é um nome próprio também. Até que é fofo, né? Ele fez geleia da avó. Outra banda clássica são os Rolling Stones. A pronúncia do rolling deve ser feita com esse R retroflexo, então enrolar bem a língua, né? Rolling, não rolling. E Stone também cuidar para não inserir nenhuma vogal, som de vogal antes de pronunciar o S. Então, Rolling Stones. Não Stones, né? Isso. E Rolling Stone significa pedra rolante e o significado para isso é uma pessoa que não cria raízes, está sempre rolando por aí. E falando de R, tem o Red Hot Chili Peppers, que a gente fala no Brasil Red Hot Chili Peppers, né? Mas na verdade é Red Hot. Primeiro com um R retroflexo e segundo com um aspirado. Red Hot Chili Peppers. E Red Hot Chili Peppers significa pimentas vermelhas ardidas. Então hot pode tanto significar quente quanto ardido ou muito quente. So, this pepper is very hot. Essa pimenta está muito ardida. Outra banda é o Motorhead. A palavra Motorhead significa cabeça de motor e é uma gíria para pessoas viciadas em anfetamina. Outra banda que tá um pouco embaixo, eu nem sei se eles ainda estão produzindo músicas, é o Blink-182. E Blink significa piscar, mas piscar com os dois olhos, porque em inglês tem duas palavras para piscar. Com os dois olhos é blink e com o olho só é wink. Então é blink e wink. A última banda que eu vou falar é a banda Megadeth. E Megadeth significa 1 milhão de mortes. E a última banda que eu vou falar é a banda Feijão de Corda, que não é uma banda de forró, é uma banda que vocês com certeza conhecem, que é a banda Black Eyed Peas. Então Black significa preto, Eyed significa com olhos de e Peas significa feijão ou ervilha. E essas três palavras juntas criam um novo significado que é esse tipo de feijão, feijão de corda ou feijão fradinho. Então, Black Eyed Peas. Bom, então essas foram as bandas que a gente escolheu pra falar aqui no vídeo. Eu tenho certeza que vocês que gostam de música devem estar, meu Deus, como é que ela não falou dessa banda? Mas a gente tinha que escolher algumas. Isso, a gente escolheu aquelas que têm mais problema de pronúncia ou então com um significado difícil de traduzir. E deixe nos seus comentários o nome da sua banda favorita em inglês e já procurem também o significado pra compartilhar aqui com a gente, assim a gente aprende ainda mais com vocês. E se vocês gostam desse assunto, a Karina já fez um vídeo sobre tradução de nomes de filmes. O link tá aqui na descrição pra vocês. So I hope you guys liked this video and I hope you liked to participate in this video too. It was very fun to be part of it. So if you like this video, don't forget to hit like and subscribe to my channel. See you next video. Bye! Bye!